Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Carinho é o melhor presente de Natal. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o secretário de Infraestrutura de Cuiabá, Marcelo Oliveira, ou Marcelo Padeiro. Vamos conversar sobre as obras da Copa, que de sonho de modernidade para Cuiabá acabou se transformando em pesadelo da administração pública e também pesadelo para a população. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho, sempre aqui presente, e também o professor, doutor, analista político Lorenberg Alves, também já ficando assíduo aqui neste programa. Secretário Marcelo Oliveira, Marcelo Padeiro. O que é que o Padeiro tem a ver com a obra da Copa, hein? Que mal lhe pergunto. Padeiro não, mas Padeiro conhece muito Cuiabá. Que é essa pergunta que as pessoas fazem, né? Coloca lá, Padeiro critica a obra da Copa. Quem não conhece, fala, mas o que um Padeiro tem a ver com isso, né? Não posso criticar as obras da Copa. Mas saindo da brincadeira, começamos aqui para descontrair, secretário. Eu faço a pergunta inicial. A cidade viveu um clima de êxtase, né, professor? Quando foi declarada a sede da Copa, enfim, a cidade tinha aquele sonho de virar um canteiro de obras e que essas obras levariam Cuiabá 40 anos à frente no tempo. O senhor, inclusive, foi diretor da Secopa. Queria que o senhor dissesse para nós, para quem está em casa, o que é que deu errado nesse processo todo, aí falando como ex-diretor da Secopa e não ainda como secretário do município. Bom, as obras da Copa... Deixa eu complementar, Sim, secretário. complementa. Faltou planejamento, faltou organização, faltou disciplinamento por parte do governo do Estado para tocar essas obras. Faltou competência, professor. Vamos abrir lá. Vamos, pronto. Ou faltou vontade política? Faltou tudo. Bom, eu saí da Secopa em dezembro de 2012. Deixei todos os projetos aprovados e encaminhados. Em dezembro de 2012, fui convidado pelo prefeito Mauro Mendes e saí da Secopa para assumir a Secretaria de Obras de Cuiabá pela quinta vez. Você é diretor de lá? Eu era secretário adjunto de infraestrutura da Secopa. Os projetos foram trabalhados, foram contratados, houveram todas as licitações. Para iniciar, nós tivemos um problema muito grande na Avenida Miguel Sutil, porque a tratativa principal da Avenida Miguel Sutil era desapropriação, eletrificação e saneamento. Todos os problemas de saneamento nós tratávamos... O senhor está falando da trincheira do Santa Rosa. Todas as obras da Miguel Sutil. Viadutos, trincheira, tudo. Estou falando todas. Porque no Santa Rosa nós tínhamos as 3 grandes adutoras que captavam água no rio Cuiabá e levavam para tratamento na ETA da São Sebastião. Mas nós tínhamos subadutoras de água tratada, nós tínhamos adutoras de água tratada, nós tínhamos ligações domiciliares de água tratada, nós tínhamos desapropriação a ser feitas e nós tínhamos o problema elétrico, da eletrificação da Miguel Sutil, que passava na onde nós precisávamos abrir as pistas. Então, no caso do saneamento, nós começamos a tratativa com a Sanecap. E acabamos a tratativa com a CAB. Na primeira reunião que eu tive com o pessoal da CAB, no gabinete do prefeito Galindo, o cara da CAB virou na frente de todo mundo e virou e falou assim, não está no nosso escopo de prioridade essa tratativa. Não estava no processo nosso de concessão. Então, toda aquela tratativa que nós tínhamos com a Sanecap veio por baixo. Nós tivemos que começar a nova tratativa com a CAB. Os projetos que tínhamos feitos e apresentados à Sanecap perderam o valor e a CAB começou novos projetos, topografia e novos projetos, em todos os setores. Então, já se sabia que... Não é falta de planejamento. Já se sabia que a cidade seria sede de Copa quando foi terceirizado o serviço. E aí não se colocou no contrato da CAB que teria que fazer isso? Não sei, não estava. Tanto é que nós tivemos que começar tudo do zero. Enfim, agora... Aí nós tivemos o problema da eletrificação. Tivemos que fazer projetos, contratarmos a rede SEMAT, na época que era a rede SEMAT, fizemos todos os projetos de locação da rede de alta tensão, rede alta e baixa.
E as desapropriações. Quando fazíamos as desapropriações, depositávamos, o cara não aceitava, queria briga, queria isso, muitas vezes faltava um pouquinho de recurso para completar a desapropriação. E, em alguns casos, você tinha que ter bom senso. Nós íamos desapropriar 10 metros quadrados da casa do sujeito, na Avenida Miguel Sutil. Ele falava: moço, eu vou sair daqui por causa de 10 metros quadrados, por favor, resolva o meu problema. E criava-se um impasse. Nós tivemos isso na região do Pedregal, nós tivemos isso ali na Trincheirona, tivemos isso na trincheira da Miguel Sutil, do Santa Isabel. Então, e isso não foi falta de planejamento. Depois, quando nós tínhamos o projeto todo pronto, das trincheiras, nós tivemos alguns problemas de Vigaú e Vigaí. Mas coisa fácil de solucionar. A Vigaú era muito mais difícil, foi projetada a Vigaú, mas foi acertado e foi feito um novo projeto e colocamos a Vigaí, foi acertado, foi se implantado com Vigaí. Que é Vigaú e Vigaú? Para quem está assistindo, ninguém, você nem todo tem. mundo é engenheiro, né, professor? Eu abandonei a engenharia no segundo ano. Então você tem uma viga, é uma Vigaí. E você coloca a Vigaí, e depois você pode fazer a mesa, fazer o tabuleiro e já concretar. A viga que o senhor fala é aquela de sustentação do viaduto. Isso, sustenta ali a rotatória. Então, foi-se criando algumas facilidades. Problema de drenagem. Não se tem cadastro das drenagens feitas antigamente dentro da cidade de Cuiabá. Então, quando nós abrimos a trincheirona da Miguel Sutil, nós tínhamos um córrego que passava em meio da trincheirona. Mas não havia meios de saber isso? Não sabia, ninguém não tinha cadastro. Mas não tem equipamento para fazer estudos, detecção? Sim, foi, mas lá embaixo ele estava a 5 metros de antes. profundidade. Ele estava a 5 metros de profundidade. Tinha um posto de gasolina isso em cima dele. Em São Paulo também, com o monotrilho, né? Em cima dele. Um córrego lá no meio. Tem um posto de gasolina. Quem que poderia imaginar que por ali passava uma canalização feita talvez em 1970, 71? Encontramos esse problema aqui. Aí nós tivemos que mexer na drenagem da trincheirona. Então, os problemas... Mas esse problema foi encontrado na hora que começou a escavação? Não, a escavação, você tem uma escavação que começa e ela tem uma continuidade. Na hora que chegou nesse ponto daqui, que ela já estava no meio aqui, onde tem aquele paredão de concreto na Miguel Sutil, não tinha mais como nem parar a obra. Não tinha mais nem como parar. Mudar o projeto. Não, aí você tem que refazer o seu projeto de drenagem. Secretário. Nós vamos lançar. Então não é questão de falta. Eu acredito, obra urbana, essas obras que foram feitas em Cuiabá, de trincheira, de viaduto, um carro passando, com a cidade já definida, é muito difícil. São obras que deveriam ter sido executadas quando da implantação da Avenida Miguel Sutil. Infelizmente, não tinha o dinheiro naquela época para fazer tudo isso. Essa questão do planejamento. O grande problema não não assim, é uma questão só para resumir. Eu acho que foi tudo assim, muito Faltou planejamento, então. Vamos fazer tudo de uma vez. Faltou planejamento? Não faltou planejamento. Tínhamos planejamento para a obra, só que você vai encontrar dificuldades. São imprevisíveis, são coisas imprevisíveis que vão acontecendo no dia a dia de uma obra. Por exemplo, Arena Pantanal. Que, aliás, não está pronta ainda. Né? Arena Pantanal. Eu errado, professor. Quando você... Tem 10% não está pronta ainda. Quando nós abrimos a Arena Pantanal... E a Mendes Júnior está até aqui, ó, com o esquema da Petrobras. Mas eu sei. Já foi denunciado, inclusive. Quando nós abrimos a Arena Pantanal, pedia-se implosão de 30% da arquibancada, porque o resto ia ser aterrado. Então, pedia-se 30% de implosão das arquibancadas. Quando nós começamos a quebrar as arquibancadas, tinha um distanciamento. O senhor está falando das arquibancadas do antigo Verdão. Do Verdão. Tinha um distanciamento entre a laje da arquibancada existente e o terreno que cedeu. A arquibancada ela foi feita em caixão perdido. Quando você faz a forma e não desenforma. Ficou a forma ali. Com o tempo, aquele terreno cedeu e a arquibancada ela estava solta e já estava com muita formação de gases, matérias orgânicas que estavam lá, como as madeiras que ficaram lá por baixo, já estava oxidando a ferragem. Mas o Verdão não foi feito no barranco? Não, foi feito no barranco, mas você tem fotografia. Por isso, talvez, tenha até sido alguns erros de informação da Secopa, na época a Gecopa,
de informar bem isso. Mas jornalistas foram, fizeram matérias, mostramos na imprensa o que estava acontecendo. Isso não foi... Era necessário realmente demolir o Verdão? Bom, aí é outro problema. Mas para construir Gastar do 40 modo que milhões de estava... reais na demolição. Não gastou 10 milhões de reais na demolição e isto está errado. São coisas que precisam ser refeitas. Além de não gastar 10 milhões de reais, todo o material foi rebritado e utilizado dentro da arena. Então as pessoas começam a falar coisas que são inverdades. Primeiro, não se gastou. Quem falou a nesse gasto foi o demolição próprio do governo, Verdão, não foi, senhor, não. secretário? A demolição do Verdão está em planilha. Ela custou 800 mil reais. Das arquibancadas, de tudo do Verdão. Mas foi reutilizado todo o material, britado e utilizado dentro do próprio Verdão. Para onde foram as cadeiras? Aí foi colocada num depósito lá no distrito Secretário, industrial. então assim, Quem comprou deixa essas eu só cadeiras dançou, né? fazer uma ponderação. Na verdade, então, já, o senhor, em menos da metade do programa, já apontou problemas que a gente... Nós estamos falando aqui, Paulo Cristóvão, só para relembrar, nessa questão que o senhor tocou, com o ex-diretor da Secopa. Tá? Não é ainda com o secretário Marcelo Padeiro. E não é. São os dois, que aí o senhor pode falar. Aqui como quando ele achar que deve tá? responder como tal, ele responde da forma que couber. Mas eu estou perguntando para os dois, eu posso? Pode. Esse André está cada vez mais gente boa. Você já foi mais sério. Vamos lá. Temos aí a questão lá do viaduto, o viaduto lá perto do shopping lá, que é o da Fernando Corrêa. Tem o Hot Wheels. Tem o Hot Wheels aqui que apresenta problema, está interditado também, que é esse viaduto da Cefaz. Tem essa questão aí da arena que também tem questões dessa questão. Enfim. Aí tem a Secopa. Aliás, está abandonada a arena, né? E tem a Secopa, que já não existe mais, que o governo Silval já se foi. E não sabe como que Pedro Táxi, no seu governo, vai tratar essas questões. E tem os ofícios, as notificações que a sua secretaria, secretário Marcelo Oliveira, secretário municipal, os ofícios que foram enviados para a Secopa. Como é que vai ficar isso, a resposta para isso tudo? Porque você fala, aponta problema aqui, aponta problema ali, a solução não vem, não se tem, o governo não responde, com ações pelo menos. Fica na imprensa, o governador outro dia falou numa rádio aí, rebatendo críticas da gestão municipal. Que o senhor tem culpa. Que o senhor também tem culpa. Não falou nada disso, não. Que a prefeitura muito tem pelo culpa, contrário. Não Não, sou mas enfim, governador contra a minha pessoa, não. Nem eu, não é esse. De maneira nenhuma. E não é esse. Não é por aí, não. Falou ou não falou, professor? O objetivo O professor concorda comigo, não é, professor? Não Falou. Não falou não, secretário? Não falou. Essa não é nem o mote da minha questão. Eu quero saber como é que vai ficar a resposta. O povo que está assistindo, o telespectador que está vendo a gente agora, quer saber, e aí? Esse Hot Wheels vai ficar esse elefante branco aí que está... mas a Secretaria Municipal diz que o prefeito Mauro Mendes que já enviou ofício para a Secopa. Está lá o alagamento. Chove, cai um chuvisco, vira alagamento ali perto do Comper, do Shopping Três Américas. Quer dizer, cobrança há, resposta não há. Enquanto isso, na sala de justiça, o que fazer? O que dizer para o telespectador que está assistindo aqui ao Conexão Poder? O que o senhor pode dizer? Eu não tenho muito o que dizer e só esperar que o governo, seja esse, seja aquele, resolva. O problema da relação do VLT é simples. Eu não coloco posicionamento em cima do viaduto da UFMT. O governador Silval Barbosa falou que ele é um estadista. E que eu estava... Há controvérsias. E que eu estava na Secopa, ele respondeu, e que eu estava na Secopa e conhecia todos os projetos, como conheço. No primeiro dia que nós trabalhamos em cima do projeto do VLT, eu trabalhei em cima da drenagem. Como conhecedor dos problemas de alagamento da cidade de Cuiabá, eu não sei se vocês lembram, quase 17 anos atrás, 17, 18 anos atrás, um cara andou de jet ski na Avenida CPA. Nunca mais andou. Roberto França entrou. No primeiro mês de governo de Roberto França, nós resolvemos aquele problema do jet ski em frente ao antigo fórum da Avenida CPA. Nunca mais teve alagamento. Resolvemos o problema do alagamento. Então, quando começou a questão do VLT, e é simples, não é difícil de ninguém entender. Vamos lá. Você está contratando o projeto de um modal por 1,5 bilhão. Você vai, bom senso, você vai colocar esse modal para rodar. Aí dá uma chuva torrencial como essa.
70, 80 milímetros em 1 hora de relógio. O VLT vai parar porque inundou? Então, o que eu coloquei sempre para o pessoal? Aonde o VLT for passar, tem que resolver o problema da drenagem. Que não existe. E não resolveram. Aonde o VLT for passar, tem que resolver os problemas da drenagem. Aonde que estão os problemas da drenagem? Aqui eu e você podemos resolver. Isaac Povas com Prainha. Fernando Correia. Getúlio Vargas com Prainha. Também. Voluntários da Pátria com Prainha. Mato Grosso com Avenida Rubens de Mendonça, que já é negócio, né? Então vamos lá, 4 pontos já aí. 15 de novembro com Prainha, 5 pontos. O FMT, 6 pontos. Nono Beck, 7 pontos. E o trecho da Avenida Fernando Correia da Costa, que pega do viaduto do Parque Cuiabá, da entrada do Parque Cuiabá, até o Rio Cospó. Ali, quando chove, nós temos problemas seríssimos de drenagem. O senhor falou da Beira-Rio, o senhor não disse, ou não tem mais, já foi resolvido aquele problema da Beira-Rio? Ali não passa o VLT. Ali não tem. Mas você falou de drenagem, está falando de drenagem. Estou falando dos pontos do VLT, aonde vai passar o VLT. Porque eu entendi, você falando de drenagem em Cuiabá. Não, estou falando hoje, agora estou me resumindo ao problema do VLT. Questão do VLT, tudo bem. Aonde passa o VLT. A grande preocupação minha era isso. Então são 8 pontos, secretário. Por que eu falava isso? Pô, você vai investir 1,5 bilhão, aí dá uma chuva dessa, eu vou ter que parar o trem, esperar meia hora para a chuva acabar, a água ir embora, para o trem continuar? Está totalmente errado. Então, quando o pessoal do VLT ganhar o projeto, a primeira exposição deles, trabalhei em cima da drenagem. Fui embora da Secopa em 2012, em dezembro de 2012. No Dia dos Pais de 2013, que eles já estavam entrando em Cuiabá, eu andei com o pessoal da Secopa e com o pessoal do consórcio VLT, do CREA, até a Fintech, né? Na 15 de novembro. A pé. Mostrando todos os pontos de drenagem na Avenida da Prainha. Por quê? Quando você faz um projeto de drenagem, você não faz um projeto de drenagem para pegar essas chuvas que ocorrem 7, 8 vezes por ano. Senão você tem que superdimensionar tudo. São chuvas que ocorrem, não são chuvas que ocorrem todo santo dia. Aí não, você teria que fazer. Drenagem é calculada desse jeito. Você pega a média, novembro, abril, teoricamente, plano de recorrência de não sei quantos anos, e papapá, você faz um projeto desse jeito. Mas andei com eles todos esses pontos. Parei ali, aí nós fomos fazer a Fernando Correia da Costa. Viaduto da UFMT, rotatória da UFMT, rotatória do BEC, e lá embaixo, desde lá do Parque O'Hara, vindo do Parque O'Hara pela Fernando Correia, até chegar ali no entroncamento da Praça Emanuel Pinheiro. Porque ali já tem um desnível muito grande e vai embora para o Rio Cuiabá. Dali para frente tem uma drenagem muito boa. Expliquei, deixei minha família e expliquei os pontos. Doutor, não pode, papapá. Como não estava adiantando, comecei a notificar as notificações. Teve um dia que o cara do VLT virou para mim e falou, mas o VLT não veio para resolver o problema de drenagem de Cuiabá. Eu falei, nem quero. Problema de drenagem de Cuiabá, quem tem que resolver é a Prefeitura de Cuiabá. Mas aonde o trem vai passar, vocês têm que resolver. Secretário, eu lhe peço um minuto. Você vai gastar R$1,5 bilhão e não vai resolver um problema que você pode resolver com menos de 1%. Pois é, mas gastou-se e não se resolveu. Secretário, eu peço um minuto para o senhor, secretário, para a gente fazer um intervalo, estão pedindo para eu fazer. Eu vou fazer nessa câmera aqui mesmo. Nós voltamos em um minutinho, você não saia daí, e daqui a pouquinho voltamos com esse assunto polêmico que o secretário está debatendo, e nós vamos continuar debatendo essa questão do VLT neste próximo bloco. Não saia daí, até já.